Graça e paz, estamos de volta então para continuar o nosso treinamento e agora nesse módulo a nossa ênfase vai ser preparar você para aprender a histórias bíblicas e como treinar para poder então contar as histórias bíblicas. É muito importante nós frisarmos que a maneira mais apropriada das pessoas que não sabem ler, escrever ou têm dificuldade, nós chamamos o pessoal com alta oralidade, a maneira mais eficaz de imprimir o ensino, de ensinar coisas para essas pessoas, é através da contação de histórias. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos ensinar você a contar histórias para que essas pessoas possam, ao lembrar das histórias, elas vão lembrar o ensinamento que a história traz. É assim que nós ensinamos as pessoas. Então nós precisamos nos preparar, porque dentro da metodologia que nós estamos ensinando para vocês, o Novo Testamento é um livro de histórias, né? Os evangelhos são a narrativa dos eventos de Jesus, seus ensinos através de parábolas. Então nós vamos lidar com muitas histórias, acontecimentos e também histórias que nos foram contadas com ensinamentos. Então a nossa metodologia é em cada capítulo nós procurarmos aprender aquilo que o capítulo traz de maneira geral, mas focarmos em uma história. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Mateus capítulo 1. Nesse capítulo nós temos ali toda a genealogia de Jesus, os antepassados, e no final do primeiro capítulo tem uma história, ou seja, tem um acontecimento que é o anjo vindo até José em sonhos, dizendo para ele não deixar Maria, porque o que estava no ventre dela era gerado do Espírito Santo, e o anjo dá orientação para ele colocar o nome de Jesus, e diz que aquilo ali é o cumprimento de uma profecia. Então é uma história que aconteceu, e José acorda, toma Maria por esposa e não tem relações com ela até Jesus nascer. Então nós escolhemos essa história, trabalhamos essa história, para que possamos então juntos dali, naquela reunião, sair dali sabendo uma história. A mesma coisa vai acontecer no próximo capítulo, na próxima reunião, nós temos em Mateus 2, contém ali pelo menos 4 histórias. Nós temos ali a chegada dos sábios do Oriente em Jerusalém, onde há aquele tumulto e Herodes fica sabendo, chama eles, e ali no palácio Herodes fala para os escribas analisarem onde o Messias nasceria, eles falam que é em Belém. Herodes chama os magos e os sábios e fala para eles irem procurar o menino em Belém e para depois ir adorar. Então essa é uma história, nós podemos escolher essa história e trabalhar essa história durante aquela reunião. Logo em seguida vem a continuação da história, que é quando os magos saem de Jerusalém, a estrela aparece, eles vão até Belém e lá eles encontram o menino na manjedoura e eles fazem oferta de ouro, incenso e mirra. Você pode também fazer disso uma outra história ou emendar com a primeira história. Mas também temos outras histórias ali, por exemplo, depois daquele acontecimento, o anjo aparece em sonho para José, dizendo para ele ir para o Egito, que Herodes vai procurar matar o menino. Ele se levanta de madrugada e sai. E temos também o anjo aparecendo para os sábios, dizendo para eles não voltarem para Jerusalém, mas irem por outro caminho. É uma história. Nós podemos contar essa história e analisar essa história, fazer toda a reunião em cima dessa história. Temos logo depois a história de Herodes percebendo que foi traído, foi enganado e manda matar as crianças. Temos a profecia de que a Raquel chorando pelos filhos. Também é uma outra história. E finalizando o capítulo, temos José sendo revelado em sonho que Herodes morreu e tendo a orientação de voltar para a terra dele. E quando ele está voltando, ao invés de ele ficar na Judéia, ali na região da Judéia, sabendo que Arquelau, o filho de Herodes, ainda estava por ali reinando, ele achou mais prudente e foi orientado para morar na região da Galiléia, em Nazaré. Então é uma outra história que nós podemos pegar, abordar e trabalhar ela. Não dá para trabalhar as 4, 5 histórias numa reunião. Escolhe uma história dessa e trabalha essa história. Logo depois do capítulo 3, na próxima reunião, nós vamos ter ali o aparecimento de João Batista pregando e vamos ter o batismo de Jesus. Então são histórias que nós podemos escolher. Normalmente eu escolho a história do batismo de Jesus e trabalho aquela história. No capítulo 4, nós temos ali os chamados discípulos, temos os primeiros milagres, mas o capítulo começa com Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo.
a gente escolhe essa história da tentação e conta essa história. Então isso vai ser uma constante. Em todas as reuniões, o líder, quando ele abrir um pequeno grupo da Fé Vem Pelo Ouvir, ele vai ter que analisar o capítulo todo e ver essa história aqui vai ser bom para o meu grupo trabalhar ela. E você escolhe a história. Então, o nosso objetivo agora com os próximos vídeos é dar para você condições de, ao escolher uma história, preparar essa história para que você possa contar essa história. Então, vamos dar algumas dicas para que você possa contar, ser um bom contador de histórias, pelo menos estar mais preparado para transmitir a história que você escolheu naquela reunião, tá bom? Então, fique aí para o próximo vídeo.